tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. Nós estamos começando mais um podcast Café com Jesus. Casal cristão. Estamos aqui no canal Redimidos, amém? Oh, glória a Deus, amém. Pegue o seu café, pegue a sua Bíblia e juntos nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Irmãos, mas antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal a se inscrever aqui em nosso canal, ativar lá o sininho, colocar todas as notificações, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, amém? Em nome de Jesus. Amém, sai compartilhando. Vamos lá, meus irmãos, vamos espalhar as boas novas de Jesus. Irmãos, abram agora a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos aqui meditar no livro de Tiago, o capítulo é o 3. Nós vamos ler alguns versículos para a gente conseguir ter um entendimento sobre o que o Senhor está querendo falar aqui, né? Através aqui do nosso irmão Tiago, qual é o entendimento dessa questão sobre a língua, qual que é o poder, né, desse membro tão pequeno que nós temos na boca, mas que tem um grande poder, vamos dizer assim, porque aqui nós vamos falar sobre o que acontece quando a gente não consegue refrear o nosso falar. Aí eu deixo essa pergunta para você. A palavra tem poder? Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Vamos descobrir isso. Vamos descobrir, amém? Vamos descobrir. Então a gente vai ler aqui, ó. Começando no versículo 6. Não, vamos começar no versículo 5. Diz o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Olha amém? Aí, glória a Deus. Apóstolo Tiago chamando a atenção. Exatamente. Vamos lá. É a sabedoria de Deus, né? Porque nas Escrituras, nós vemos falar sobre essa questão do poder da palavra, do poder da língua. E também, assim, o entendimento que a gente tem que ter de que tudo que a gente fala não volta para nós, né? Vazia, sem se concretizar. Né? Exatamente. Não volta sem se concretizar. A gente também lembra que na palavra fala sobre a boca falar do que o coração está cheio. Então, quando a gente observa esses versículos, na verdade, se você ler o capítulo 3, né, do versículo 1 até o 12, onde a gente leu, você vai ver que o apóstolo Tiago ele já está dando exemplo, falando sobre o leme do barco, né? Ele já começa a falar sobre o leme do barco, depois ele fala sobre a questão do fogo, né? Ele compara a língua com as duas coisas. Porque o leme do barco ele é o que vai comandar o barco. Exatamente. Então, a sua língua ela está comandando a tua vida, exatamente. Se você está falando coisas boas, a sua vida está sendo abençoada. Se você está profetizando sobre outras pessoas, bênçãos, coisas boas, você está abençoando. E a mesma coisa, o contrário. Se você é uma pessoa negativa, que só vê o lado ruim,
que nunca tem esperança de dias melhores, que não é uma pessoa de fé, que acredita nas coisas que ainda você não está vendo, mas você tem certeza de que elas já se realizaram, você se torna uma pessoa que vai receber na sua vida o quê? Somente derrotas, correto? Correto, exatamente. Né? Aqui é pra gente ver, né, meus irmãos, o poder da língua, né? A palavra diz em Mateus 15, versículo 11, Jesus explicando para os fariseus, né? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Né? Os fariseus chegam lá em Jesus e dizem assim, os seus discípulos não respeitam nada, não lavam a mão para comer antes do almoço, da janta, né? Na determinada refeição. Eles não lavam a mão. E aí Jesus olha para eles e está preocupado com eles lavar a mão. Eu digo a você, exatamente, porque o lavar a mão era um costume judaico. Né? Aí Jesus olha para eles e fala assim, você está acostumado você está querendo colocar a importância em um costume, ao invés de colocar a importância naquilo que sai do teu coração, através da sua boca. É mais ou menos isso. Jesus estava dizendo, o que entra pela boca vai para o ventre e sai. Agora, o que sai do coração, o que sai da sua boca, é exatamente o que o teu coração está carregando. Talvez uma mágoa, talvez uma tristeza, uma angústia, uma preocupação, uma ansiedade. Talvez ali você esteja passando por uma dificuldade sem saber o porquê do amanhã. E Jesus está dizendo assim, não se preocupe, encha o teu coração com a minha palavra, que vai te acalmar. Que a minha palavra tem um jugo leve, venha até mim. E eu vou tirar toda essa dor sua, toda essa sua preocupação, toda essa sua tristeza. Então cuidado também o que está saindo da sua boca. De repente você, que é um cristão, já está perdendo o controle do que você está falando. Está andando por caminhos ao qual Deus não está gostando. Está dizendo palavras maliciosas, está saindo palavrão, está saindo aí palavras ao qual não agradam, palavras que vêm ao pensamento. Está brigando, pesadas, né? Brigando com o marido por pequenas coisas, está destruindo o teu casamento pelo que está saindo da sua boca. Ao invés de estar saindo bênçãos e palavra do Senhor, está saindo maldição. Aí você está se perguntando nesse momento por que está acontecendo isso na sua vida. Talvez você ainda não tenha entendido que o que está saindo da sua boca, porque isso está acontecendo comigo. O que você está falando tem um poder de transformar essa situação que você está falando, né, William? Exatamente. O que a gente fala tem um poder de transformar o cenário em que a gente está vivendo. Então, um exemplo, o filho começou a andar com umas companhias e começou a ir para uma vida errada. Se a mãe, se o pai orar, pedir, clamar ao Senhor, determinar, né? É isso, com fé ali na hora. Mas logo em seguida, depois, no outro dia, já começar a falar, não tem jeito. O fulano aí, fiz tudo por ele, tá lá agora, de novo vai sair com os amigos, vai chegar tarde, vai voltar bêbado e não vai ter jeito, porque eu vou largar a mão. O que acontece? Você tá apagando o que você ia receber. Você tá cancelando a sua oração, porque ela já perdeu efeito, porque você já duvidou, já colocou também esse descrédito. Exatamente. Você já está mostrando ao Senhor que você não está confiando nele. E começa a gerar outras coisas. Entendeu? Você já começa a colocar essa dúvida, questionamento, murmuração, e você já começa a fazer o contrário do que a palavra diz, que é orar, colocar na mão do Senhor e crer. E crer de todo o teu coração. Porque, irmãos, quando nós passamos por lutas, e às vezes nós não sabemos o que está acontecendo lá com a vida da pessoa, né? Às vezes a gente não consegue... a gente não consegue estar o tempo todo junto com as pessoas. Pode ser o marido com a esposa, pode ser o filho com o pai, pode ser
uma pessoa que sempre está junto, 24 horas você nunca consegue estar junto com as pessoas. Então você sempre vai orar e vai ter que confiar não na pessoa. Essa pessoa tem que me dar satisfação, tem que me mostrar o que ela está fazendo, eu tenho que ver, eu tenho que saber. Não, você tem que confiar em Deus. A partir do momento que você colocou assim para Deus aquela situação, mas colocar mesmo, irmãos, é ajoelhar no chão e falar assim: Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Eu oro para que o Senhor mude isso em mim, eu oro para que o Senhor mude isso no meu marido, na minha esposa, na minha filha, no meu filho, na minha casa. Você tem que colocar tudo muito detalhado, irmãos, diante do Senhor. Mas Deus, irmã Débora, Ele sabe já o que está acontecendo na minha casa, porque Ele está em todo lugar, Ele vê tudo, Ele ouve tudo, eu não tenho que falar, Ele já sabe. Mas o Senhor, Ele quer que a gente fale, irmãos. E na hora da oração, a gente tem que usar a língua, que é tão poderosa, né? A boca, para clamar ao Senhor que transforme aquela situação, que transforme a nossa vida e a vida dos nossos, e clamar ao Senhor para que seja a mudança daquela pessoa vista aos nossos olhos, mas já vendo pela fé. Então eu não preciso esperar ver a mudança no meu marido para já dar glória a Deus, para já, né, ficar feliz e glorificar o Senhor. Eu já tenho que fazer isso antes mesmo, né? Exatamente. E olha só, para você ver também, meus irmãos, que a palavra, lá em Provérbios, capítulo de número 18, no versículo 20 e 21, está escrito assim, do fruto da tua boca, de cada um, se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, olha como a nossa língua é perigosa. Como Deus deu um poder para o homem de proferir bênçãos e proferir maldição. Aí você olha para o seu filho, como a Débora falou aqui, e fala assim: esse moleque é amaldiçoado, ou maldição na minha vida, peste, né? Você é um câncer, olha só. O que você está proferindo? Verdade, né? Olha só, o que você está proferindo para as pessoas, entendeu? Maldição, né? Então, você tem o poder de mudar isso em nome de Jesus. Tem que lutar em oração contra essas palavras ruins, né? Assim como... Então, não, eu ia falar porque você me fez lembrar de uma coisa que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, que se a gente alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, o que vai acontecer com o nosso coração? Ele vai se tornar um coração bom, um coração cheio de amor, um coração cheio de esperança, um coração cheio de fé. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter um linguajar saudável. Agora, se a gente fizer o contrário e nutrir o coração com ressentimento, como você falou no início, mágoas, ódio, raiva, vingança, malícia, luxúria, o que vai acontecer com a nossa boca? Confissões negativas vão sair dela. E isso pode causar dano na vida das pessoas que a gente ama, porque a gente começa a machucar as pessoas com as nossas palavras, nós começamos a dar até um mau testemunho, porque nós, filhos de Deus, também temos, né, que tomar cuidado com o que a gente fala. Ela até fala assim, que tem gírias que às vezes a gente usa, que o significado dela por detrás daquela brincadeirinha, o significado dela não é bacana, não é legal, né? Então tem coisas que a gente tem que, sabe, tipo, ir filtrando. Tem atitudes, né, nossas que a gente tem que ir filtrando, tem linguajar que a gente tem que ser diferente. Porque se uma pessoa de fora, né, uma pessoa do mundo, ela vê o cristão falando igual a eles, né, igual o pessoal do mundo, ele vai olhar e vai falar, nossa, mas peraí, desse lado tá igual o outro, então por que eu vou pra lá? Por que eu vou pra Jesus como eles falam, se eles falam igual a gente, se vestem igual a gente, tem as condutas iguais a gente, xingam os outros igual a gente, não perdoam, tem raiva, rancor, ódio. O pastor da nossa congregação costuma dizer que esse tipo de cristão nunca se converteu,
né? É verdade. E olha só. Fala palavrão, ainda não se Exatamente. converteu. Né? Essa era a mesma opinião de Jesus. Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 12, versículo 34, ele diz assim para os fariseus que eram arrogantes, orgulhosos e se achavam os melhores da época. Estava escrito assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Verdade. Olha só, Jesus chega a chamar eles de víboras. E quem é a víbora da história? Víbora da história é a cobra. Jesus estava falando aqui filhos de Satanás, praticamente. Exato. Filhos de Satanás, por quê? Porque no coração deles havia maldade. Maldade em dizer, eu sou bom porque eu sigo a lei, e você aí que está se convertendo agora, você não é bom o suficiente para entrar no reino dos céus. Sim. E Jesus estava olhando e vendo humildade naqueles que estavam começando na palavra, e nos que já eram antigos na palavra de Deus, estava vendo arrogância, Sim. orgulho. Eram os religiosos, né? Aqueles que não conseguiam descer do pedestal por saberem demais das escrituras, não conseguiam enxergar Jesus Cristo como o Filho de Deus. A própria ânsia, olha só para você ver, esses sentimentos de arrogância, orgulho, essas coisas ruins, malícia, isso tudo fecha o teu olho espiritual, o teu ouvido espiritual, você não consegue mais enxergar a verdadeira palavra de Deus, muito menos ouvir a voz do Senhor. Olha só que interessante isso. O seu coração está tão cheio de peçonha que você não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Então você não consegue nem alimentar, não consegue nem encher ele com a palavra de Deus. E você começa a ver as coisas com maus olhos, né? Você já começa a ver tudo com maus olhos. Exatamente. É impressionante. É impressionante. Então, Vira uma pessoa pessimista, sim, né? Vitimista. Vira uma pessoa que, ai meu Deus, o murmurador. só acontece comigo. O murmurador. É o murmurador. Exatamente. A palavra de Deus, ela nos alerta sobre o murmurar. Deus não se agrada de murmuração. Deus não gosta de murmuração. Deus gosta quando a gente glorifica o Senhor, quando a gente está alegre, mesmo quando a gente está passando por situações difíceis, mesmo quando a gente está na luta, e a gente continua dando glória a Deus, como Jó fez. Tudo o que aconteceu com Jó, por muito menos do que aquilo, muitos cristãos já teriam largado e blasfemado contra Deus, que era o que Satanás queria que ele fizesse. Com certeza. Para virar para Deus e falar, tá vendo? Falei que era só você tirar toda a prosperidade dele, a fartura dele, os filhos dele, tudo que ele tinha, que ele ia blasfemar contra o Senhor na tua face. Mas Jó se manteve firme e fiel até o fim. Então, outro detalhe também que eu vejo nisso que você falou, é que esses religiosos, e até hoje é assim, as pessoas acham que a religiosidade vai levar elas ao céu, vai levar elas para a salvação. Mas a religiosidade, ela não salva as pessoas. O que salva as pessoas é a graça de Deus. É um favor não merecido que nós recebemos dele. E isso mediante a nossa fé. Então, não adianta eu achar que se eu não bater palma ali 3 vezes, não me inclinar 2 vezes, não ajoelhar para o lado esquerdo não sei da onde, levantar a mão não sei para que lado, fazer as coisas na maneira religiosa que eu tô falando, como eles falavam, se você não lavou a mão, nossa, você é impuro, não é digno. Se você não limpou o pé antes de entrar, você não está... Entendeu? Essas coisas são religiosidades que até hoje muitos locais ainda têm. Se você não fizer tal coisa, não passar por tal ritual, você não pertence ali. Você não tem parte com a gente. Mas Jesus, ele não fala isso. Jesus fala que a gente tem que seguir a lei de Deus, que a gente tem que saber a lei, praticar ela, guardar ela no nosso coração e não se apartar da nossa boca o livro dessa lei, para que a gente não venha pecar contra Deus. Exato. Agora... levar uma vida de retidão Sim. diante do Senhor. Exatamente. Por isso pautar a vida na palavra do Senhor, Sim. que é a Bíblia. Exatamente. Na Bíblia, não na religiosidade.
E assim... Porque a palavra do Senhor é que vai encher o teu coração de coisas boas. A Bíblia vai encher o teu coração de coisas boas. E da sua boca vai sair a palavra de Deus. Sim. Que nada mais é que palavras mais que excelentes. É verdade. Palavras agradáveis, doces. amável. Como mel. É isso mesmo. E essa passagem que eu falei, né? Quando Jesus fala para não apartar da nossa boca o livro dessa lei, bate com isso que nós estamos falando aqui em Tiago também, e bate também com os versículos que você leu, amor. Porque fala o quê? Que se a gente não apartar da nossa boca o livro, né, a Bíblia, o que está aqui na palavra de Deus, o que vai acontecer com a nossa boca? Ela vai falar o que você acabou de dizer. Ela vai falar só coisas boas, positivas. Exatamente. Ela vai falar coisas que vão trazer bênçãos para nós, prosperidade para nós, saúde, alegria, sabedoria, bondade. Não é verdade? Com certeza, vai trazer tudo, né? E em meio à oração, você também precisa utilizar. Quando você vai praticar, você utiliza a palavra de Deus. Quando você vai orar, você utiliza a palavra de Deus. É bom até quando eu aprendi assim, que quando nós estamos orando a Deus, a gente mencionar na nossa oração versículos da Bíblia. Realmente guardar eles, memorizar e citar eles durante a nossa oração. Porque quando eu estou falando a palavra de Deus na minha oração, eu estou entrando em concordância com Deus. Então, quando eu oro e cito no meio da minha oração, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, a tua palavra diz que o Senhor vai abrir as janelas do céu e derramar sobre mim, né? E tal. Quando eu vou falando a palavra de acordo com aquilo que eu tô orando, né? Eu sempre falo que quando eu tô passando por alguma questão na minha vida, na nossa casa, eu pesquiso quais são os versículos que falam sobre essa questão que eu tô passando. Se a questão é financeira, eu vou lá e busco versículos que falem sobre a vida financeira do cristão. Se a questão é no meu casamento, eu vou lá e pesquiso o que fala sobre o casamento. A questão é saúde? A questão é fofoca? É inveja? É o que mais? Assim, a gente vai vendo, né? Os problemas que a gente tem na vida, a gente vai lá, pesquisa, e aí quando eu faço a oração, eu cito a palavra de Deus. E é com a palavra de Deus, meus irmãos, ela é a nossa espada. Então é com a palavra de Deus que a gente consegue derrotar o nosso inimigo, que é o diabo, é o Satanás. Então não adianta eu falar bonito, não adianta eu falar palavras rebuscadas. O que adianta é eu falar o que está na palavra de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Exatamente. E não permita também que o que você está dizendo, entendeu, seja você, porque nós somos o que falamos. Nós somos o que falamos. Se eu falo mentira, eu sou um mentiroso. Correto? Então é assim, cuidado. Se você fala da palavra de Deus, eu tenho certeza que vai resplandecer de você a verdade, a justiça. Tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo e vivem embaixo da lei também. Isso já está até escrito no livro, certo? Mas nós temos que estar atento a isso. Nós que somos cristãos, buscamos pautar a vida na palavra do Senhor. Temos que, sim, cuidar de nossa fala, para evitar de amaldiçoar ao invés de bendizer, ao invés de se alimentar de ressentimentos, ódio, mágoa, ciúmes, ira, revolta, né? Tudo, indignação. Não. Se encha da palavra de Deus, se encha dessa palavra que é mais excelente, que vai trazer grandes bênçãos, restituição, reconstrução, saúde, prosperidade, vai abrir portas. Se encha da palavra do Senhor, porque daí você vai ver uma grande diferença na sua vida. Bendiga ao invés de maldizer. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é a palavra que nós gostaríamos de, passar aqui e meditar com os irmãos. A gente sentiu no coração há alguns dias já,
de falar sobre Tiago, e eu creio que foi edificante para nós, assim como eu creio que foi edificante para cada um de vocês, amém? Amém, glória a Deus. Leia o capítulo todo, né, de Tiago 3, porque tem muita coisa boa ali que o irmão Tiago fala, tem muita bênção para a tua vida, muita sabedoria da parte de Deus, e eu oro para que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, a família de vocês, que vocês sejam prósperos, que vocês sejam cheios da alegria do Senhor, que é a nossa força, da paz do Senhor, que excede todo entendimento, e que a palavra de Deus continue sendo lâmpada para os seus pés. E luz para os seus caminhos. Amém. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, um abraço, Deus abençoe, até o próximo podcast Café com Jesus. Casal cristão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.